Olá, boa tarde, jovens do quinto ano. Estão me vendo aqui de barba, barrigão, mas eu não sou o Papai Noel. Eu sou o professor Tony de Matemática, vim lá de Guaianazes, de Extremo Leste, para conversar um pouquinho com vocês a respeito de gráficos e tabelas. Hoje de manhã a gente já falou com o pessoal do terceiro ano, né? Mas hoje, agora, nesse momento, vamos falar agora com vocês do quinto ano, de uma forma mais abrangente, falando um pouquinho mais sobre os gráficos também e um pouquinho da interpretação e análise desses gráficos. Mas antes, eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisinhas. A primeira delas é sobre o nosso chat. Ele não pode ser chato, ele tem que ser legal, né? Então tenta manter o foco, sem muita brincadeira, pensa sempre na matéria, no conteúdo que nós estamos falando e vai ser super divertido. E outra coisa, eu queria mandar um abraço para todos os pedagogos, que hoje, dia 20 de maio, é dia do pedagogo. Um abração para vocês aí. Muito carinho, muito respeito também. Bom, gente, vamos lá. A gente vai falar sobre tabelas e gráficos e a gente precisa entender para que servem as tabelas. Imagina aquela sua gaveta de meia. Você tem aquela gaveta de meia, de cuequinha lá e tal, e você separa suas meias, tudo bonitinho, dobradinho por cor? Não é legal quando está tudo arrumado, as suas camisetas estão todas ordenadas, dobradinhas, separadas por cor? Eu separo minhas camisetas por cor também. Mentira, eu não separo, mas é legal se fosse assim, né? As tabelas, elas funcionam como se fossem gavetas, onde você vai organizar todos os dados, todas as informações, para que seja fácil de localizar, né? Então vamos lá. Então nosso texto já fala aí, né? As tabelas servem como um dos meios de organizar dados, né? E aí veio a pergunta para a gente, né? Afinal de contas, é maravilhoso quando tudo está organizado, né? Aqui cortou um pedacinho aqui, o A aqui, mas não liga não, tá? Eu não sou analfabeta, é que faltou digitar o A mesmo, tá certo? Então, é maravilhoso quando está tudo organizado. E os dados da nossa vida, os detalhes, as informações, datas, horários, tudo isso, quando está organizado, é muito mais fácil da gente conduzir a nossa vida também, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, ó. Eu acho que vocês já conhecem, né? Opa! Conhece essa tabelinha aqui, né? Você olha lá na tabelinha de manhãzinha para ver qual é a sua aula, né? Para saber o que você vai assistir, qual vai ser a programação na TV. E aí você localiza a sua aula, a sua série e tudo mais, né? E a nossa tabela, ela é apresentada dessa forma. Só que eu dei uma mexidinha nessa tabela para facilitar um pouquinho para vocês a visualização dos dados nessa tabela. Dá uma olhadinha aqui que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei umas linhazinhas vermelhas, né, para poder separar todas essas informações, não é? Olha só, fica observando aqui, ó, procura a sua série, ó. Quinto ano, ó. Olha lá, sua turma está aqui, ó, quinto ano, eu tô riscando aqui, ó, de vermelho também. Olha lá, quinto ano. Se você procurar o seu horário, olha aqui o horário agora. Essa aula começou às 15h30. De quem que é essa aula? Essa aula é de matemática, né? É a aula do Tony que está falando com vocês aqui agora, tá certo? Então, organizando as ideias, organizando os dados, a gente consegue organizar a nossa vida também, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês. Dá uma olhadinha agora, né? Que eu já marquei para vocês, né? Que a aula agora é matemática. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, o primeiro ano hoje, ele teve matemática? Teve aula de matemática para o primeiro ano? Dá uma olhadinha aí na sua tela e procura o primeiro ano e vê se teve aula de matemática para eles. E veja que horário que foi essa aula. Aqui no chat, a Escola Glauber Rocha está mandando aí a presença, desde um grande abraço para a Escola Glauber Rocha. O Lucas pediu para eu repetir meu nome, eu sou o Tony. O Nicolas disse que ama matemática. E a Ana percebeu que os horários das aulas formaram uma tabela. Olha que beleza. Os alunos estão dizendo que teve sim aula de matemática hoje para o primeiro ano. E aí, que hora que foi isso, né? Então, o que a gente vai fazer, ó? Primeira coisa que a gente faz é localizar a série que a gente quer, o ano que a gente quer. Depois, a gente vai procurar aqui o componente, ó. Tá aqui o componente, ó. Vamos procurar matemática. Se vocês cruzarem o dado aqui, ó, vocês vão ver que o horário da aula de matemática, ó, foi às 8 horas da manhã. Muito prático, muito simples de localizar.
né? E as ideias da tabela, dos gráficos, não servem só para organizar as nossas aulas, não, né? Ela vai um pouquinho além. A gente consegue organizar muitas informações em tabelas, né? Você podia experimentar, separar, por exemplo, o cronograma do seu dia, os horários, tudo bonitinho, aquilo que você vai fazer, quais serão as atividades por dia. Quanto mais organizado você deixar os seus dias, as suas atividades, melhor você vai curtir seu dia, né? Você vai ganhar mais tempo, você vai perceber, fica a dica. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, numa outra tabela. Essa tabelinha aqui foi apresentada hoje de manhã também para o pessoal do terceiro ano, né? E aí, o que conta essa tabela, né? Conta que um restaurante serve somente um tipo de produto em cada dia da semana, conforme mostra a tabela. Então, o que a gente tem, ó? Desse lado aqui, ó, no seu lado esquerdo, ó, tem os produtos, né, que são vendidos nesse restaurante, tá certo? Vou dividir aqui para ficar tudo bonitinho. E aqui, pessoal, tem os dias da semana, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, até o domingo. Só não se confunda, tá, gente? O domingo é o primeiro dia da semana, ok? Tá? Ele fica assim no calendário às vezes, mas o primeiro dia da semana é o domingo, tá bom? Muito bem. E aí, pessoal, se uma pessoa quer, por exemplo, deixa eu apagar aqui para vocês, para ficar mais claro para vocês aí. Digamos que uma pessoa vá nesse restaurante na terça-feira e ela decida pedir um prato feito. O prato feito, pessoal, é aquele pratinho que já vem prontinho, tudo organizadinho, você não precisa colocar nada no prato, ele já vem prontinho, você só tem que comer no restaurante, né? E aí, ela foi na terça-feira nesse restaurante e quer comer um prato feito, né? Então, o que você vai fazer? Você vai procurar no produto o prato feito, ok? Depois você vai no dia, e aí a gente vai cruzar essas duas informações. Muito simples, ó, vou riscar mesmo, tá? Olha lá, vou esticar minha linha até passar da terça, e aí eu vou pegar a terça e vou descer também, ó. Aonde essas duas linhas se cruzaram, pessoal, é justamente, ó, o prato do dia. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Olha aqui, ó, na terça-feira, o prato é o picadinho, né? Cubinhos de carne, batata, cenoura, você já almoçou, né? Tenho certeza que você não vai ficar com vontade de comer, mas é isso daí, ó. Coisa linda, né? Vamos brincar um pouquinho com essa tabela. Vamos lá. Qual é o suco de sábado? Dá uma olhada na tabela. Procura aí, ó. Olha aí na tabelinha. Procura o suco. Procura o sábado. E veja que suco que é. Queria mandar um parabéns para o Gabriel, né? O Gabriel disse que o prato será picadinho. Muito bem, Gabriel. Dá uma procurada aí, Gabriel, agora. Qual é o suco no sábado? Dá uma olhadinha. Vê se você consegue localizar. E aí os alunos já estão respondendo, né? A maioria deles estão falando que é morango. Colocaram até o desenho do moranguinho ali, coisa linda, né? Muito bem. É isso aí mesmo, pessoal. Vamos lá, ó. A gente vai pegar o suco aqui, ó. Fez a marquinha no suco, fez a marquinha no sábado aqui, ó. E aí passa o traço até lá embaixo, ó. Tá? Depois você pega o suco aqui, ó. Até cruzar com a linha, né? E aí, pessoal, o que a gente vai ter, ó? Aonde cruzou a linha é exatamente, ó, o suco que a gente está procurando, ó. É o suco de morango, né? A maioria acertou, né? A Escola Benedita Campus Marcolongo, presente no chat. Um grande abraço para vocês. Vamos lá, vamos procurar outra coisa nessa tabela. Né? Ali, ó, morango, né? Tá aparecendo. Será que tá aparecendo? Será que Ah, muito bem, obrigado, né? Porque parece aí que nós temos a nossa tradução em Libras aí bem em cima onde está escrito, né? Vamos para o próximo slide. O próximo slide é a respeito do sanduíche de terça. Já está marcado, né? É o cachorro quente, né? Mas olha só, a gente circula o sanduíche, a gente circula a terça, né? Ó, qual o sanduíche de terça? E quando a gente cruza as informações, ó, a gente para no cachorro quente, né? No hot dog. Tá certo, pessoal? Muito tranquilo. Muito fácil entender essa tabela, né? Essa ideia da tabela de duas entradas. Hoje de manhã eu falei também a respeito do calendário, né? O calendário também é uma tabela, onde você consegue localizar o dia da semana, consegue localizar que semana que é, né? E você consegue perceber através desses pequenos exemplos
como trabalhar com tabelas facilita a nossa vida, né? Vamos lá, vamos continuar. Tá falando também qual o prato feito de quinta, né? Que é a lasanha. Quem gosta de lasanha, levanta a mão, né? Os gráficos, pessoal. Os gráficos são iguais às tabelas? E era nesse ponto que eu queria entrar com você, que está acompanhando a nossa aula aí, né? Você já está mais grandinho, tenho certeza que você já viu gráfico em revista, você já viu gráfico em jornal, né? Você abriu lá o jornal, tinha aquele monte de linhas subindo, aquelas barrinhas, e talvez você não tenha entendido, né? O que aqueles dados representam dentro de uma notícia, dentro de uma informação. Enfim, agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona. A primeira coisa que tem que acontecer quando a gente está trabalhando com gráfico é a gente entender que tipo de informação aquele gráfico quer passar. Talvez você não tenha entendido porque aquela informação não faz parte do seu mundo, está falando de economia, está falando de política, e você pequenininho talvez não esteja muito ligado a esse tipo de coisa, né? Mas agora a gente vai falar de algumas informações que podem ser importantes e fazem parte do seu mundo também. Olha só, o que muda na leitura de um gráfico? Pouquíssima coisa, né, gente? Dependendo do gráfico, né? Não muda muita coisa, né? A gente vai acabar procurando isso em duas entradas também. Vamos dar uma olhadinha? Olha esse gráfico, né? É um gráfico de barras, né? A gente consegue entender por que chama de gráfico de barras, né, pessoal? Chama gráfico de barras porque tem um monte de barrinha verde aí, você tá vendo aí, ó? As barrinhas. Não é gráfico de barras porque vem com barra de chocolate. Não, é porque tem essas barrinhas aqui indicando os valores. E esse gráfico, ele está mostrando qual foi a pontuação do Rafael num game. Né? Ele comprou um videogame, ele começou a treinar esse videogame, né? Começou a treinar esse jogo, e aí ele foi anotando por mês qual foi a pontuação máxima dele, a cada mês, para ele conseguir perceber qual foi a evolução dele nesse jogo. E aí, pessoal, ó, você vai perceber que ele começou em janeiro, ó, estou circulando aqui de azul, tá vendo? Ó? Ele começou a jogar em janeiro, e a pontuação máxima do Rafael em janeiro foi 5.000 pontos, né? Ele atingiu 5.000 pontos ali, né? Você vai perceber, ó, que a pontinha da barra aqui, ó, tá bem aqui, ó, entre o 0 e o 10.000. Tá vendo? Então é 5.000. E você vai percebendo que até dezembro ele chegou a 78.000 pontos nesse jogo, né? Já estava expert, já tinha jogado pra caramba, né? Então ele aprendeu bastante o jogo, então ele pontua muito mais. Vamos dar uma olhadinha? Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui em setembro, ó. Olha a pontuação dele em setembro, 41.700, ó. Tá bem pertinho aqui dos 40.000, tá vendo? Um pouquinho acima só, né? 41.700. Gente, mas não basta vocês lerem o gráfico. O gráfico ele serve para que a gente faça algumas análises, né? A gente pega essas barrinhas subindo e descendo, não é só olhar o número lá e só isso. Não, dá para a gente fazer alguns questionamentos e a gente consegue chegar a algumas conclusões também, né? Olha só, perceba que em janeiro a pontuação dele foi bem pouquinha, tá vendo? E em dezembro foi bem grandona, isso quer dizer que ele ganhou experiência no jogo. Olha aqui, ó. Em janeiro, ele tinha 5.000 pontos. Perceba que em junho, ó, em junho ele fez 15.000 pontos, ó. Em julho, ele foi para 35.000 pontos. Olha, que pulão que ele deu aí, né? Só que olha só, de julho para agosto, não subiu tanto, né? Olha só, subiu só um pouquinho. Por que isso pode ter acontecido? Talvez o Rafael tenha se deparado com uma fase do jogo um pouquinho mais difícil, então ele pontuou menos, né? Se você for perceber bem também, olha daqui, ó, de setembro para outubro, ó. Ele conseguiu evoluir com muito mais facilidade. Você percebe como os gráficos mostram para a gente as informações de um jeito muito mais simples, muito tranquilo, né? Escreve aí, fala para mim, quanto foi a pontuação dele em novembro? Responde aí, interage aí no grupo. O Luan, né, falando sobre a tabela da comida, ele falou que a tabela deixou ele cheio de fome, né? O Giovanni, gráfico e tabela são diferentes, mas podem trazer a mesma informação. Sim,
Os gráficos e as tabelas são formas diferentes de apresentar informações. No entanto, a forma de leitura, muitas vezes, pode ser parecida, principalmente quando esse gráfico for um gráfico de barras ou um gráfico de linhas, né? Você vai perceber que nós temos um eixo horizontal, né? Você vai aprender isso mais à frente, né? E nós temos um eixo vertical. Olha aqui, ó, um eixo horizontal, ó, e esse daqui é o eixo vertical, né? Estou rabiscando toda a tela, mas é para rabiscar também. Escreve, rabisca no seu caderno também, façam os rabiscos que vocês quiserem. Ok, pessoal? Vamos lá. Vamos para mais uma informação. Aqui, ó, nós temos outro gráfico de barras. E esse gráfico de barras está falando sobre uma escola N, e a gente não sabe que escola que é, isso também não importa muito. O que importa, na verdade, são as informações desse gráfico, ok? Dá uma olhadinha aí, ó. No primeiro ano, quantos alunos tem essa escola? Ó, dá uma olhadinha, ó. O 100 está bem aqui, ó. Olha o 100 aqui, eu estou riscando. Deixa eu riscar de vermelho. Ó, o 100 está bem aqui, ó. Viu aí? E o primeiro ano está bem aqui, ó. Se você voltar um pouquinho, ó, o que você vai perceber, ó? Aqui está o 100, aqui, ó, é o 110 e aqui vai ser o 120. Então quer dizer que essa escola, os alunos do primeiro ano dessa escola totalizam 120 alunos. Muito fácil, mas muito fácil de entender. Percebeu? Ó, responde para mim aí, ó, interage no chat. Vê se você consegue visualizar bem. O quarto ano, quantos alunos tem? Fala aí pra gente. Ó, Amanda disse aí, ó, sim, fica 120 alunos no primeiro ano. Muito bem, Amanda, parabéns, maravilhoso. Vamos lá, respondam para mim, ó, o quarto ano. Se vocês forem notar bem, ó, as nossas barrinhas, se você chegar bem pertinho aí, você vai perceber que ela tem umas partes mais claras e outras mais escuras, tá vendo? Olha lá, isso ajuda um pouquinho a visualizar também, tá, pessoal? Observa isso também. E perceba que aqui está graduado, ó, igual uma régua, né? Olha aí, ó, igualzinho uma régua, né? A cada pontinho desse aí nós temos 10 alunos. E aí, pessoal, no quarto ano, quantos alunos são? O Felipe disse que no quarto ano são 160 alunos. Será que o Felipe está certo? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, aqui está o quarto ano, ó. Aqui está a pontinha da barra dele, ó. Tá vendo? Eu vou tentar riscar isso aqui sem importar, viu, pessoal? Olha lá. Vamos tentar. Ah, eu estou conseguindo, ó. São 160 alunos, ó. Muito bem, né? O 150 está aqui. E aqui, logo acima do 150, nós temos o 160. Muito fácil, muito simples, tranquilo, né, de achar as informações. Vamos lá, vamos ver se não foi acidente. Digam para mim aí, ó, o sétimo ano, nesse gráfico, quantos alunos tem no sétimo ano? Dá uma olhadinha, rapidinho aí, vamos lá. Muito simples também, né? Sei que você está no quinto ano, faltam 2 anos para chegar no sétimo, né? Mas dá uma olhadinha, ó, procura na barrinha onde está escrito o sétimo ano, acha a barra do sétimo ano e tenta fazer, né, essa jogadinha para localizar quantos alunos tem no sétimo ano. Vamos lá. Olha lá, alguns já responderam certinho, né? Alguns responderam 130. Dá uma olhadinha de novo esse 130 para ver se ele está certo. Teve um aluno que falou 190, 210. Gente, cola o narizinho aí na tela aí, dá uma olhadinha. Vê se está certo isso daí. Os alunos, a maioria, estão respondendo que são 140 alunos no sétimo ano. Muito bem, né? Olha aí, ó. Sétimo ano está aqui, ó. A barrinha termina aqui, ó. E a gente vai fazer um processo contrário, beleza, pessoal? Em vez da gente contar, ó, daqui para cima, vamos contar para baixo, ó. Essa linha cinza, não sei se vocês conseguem visualizar, ó, a linha cinza aqui, ó, que eu até salientei um pouquinho vermelho aqui, ó. Essa linha, ela é o 150, tá vendo? Ó? Ela é o... Ui, eu tô conseguindo fazer mais ou menos reto, né? Tá vendo? Olha aí. Se você for parar para perceber, essa barrinha, falta quanto para chegar no 150? Falta 10, né? Então, 150 menos 10... 140, né? Então, quem falou aí que são 140, muito bem, parabéns, é isso mesmo, 140 alunos. E a turma, qual é a turma que tem mais alunos aí, pessoal?
Fala rapidão, qual é a turma? Olha as barrinhas, é muito visual o gráfico, né? O gráfico ele tem uma ideia assim para ser visual, bater o olhinho lá já conseguir achar a informação. E é para isso que serve o gráfico, né? Para ficar muito mais fácil de localizar. Consegue ver aí? Consegue ver? Achou? Qual é, gente? Qual é a turma que tem mais alunos aí, né? A turma que tem mais alunos é a maior barra, né? Eu não perguntei nem quantos alunos são, né, pessoal? O oitavo ano, ó. O oitavo ano é a maior barra, né? Se é a maior barra, é a que tem a maior quantidade de alunos. Dá uma olhadinha, ó, são 210 alunos dentro do oitavo ano. Muito bem, estou muito orgulhoso de vocês, hein, pessoal? Parabéns. O Lucas disse, né, que é o oitavo ano com 210. Parabéns aí. Um abraço para você, Lucas. Gente, dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho certeza que o pessoal aqui da equipe aqui gosta desse gráfico também, né? Que ele está falando, quem gosta de futebol, né? O gráfico fala pra gente a quantidade de gols feitos pelo Brasil em Copas do Mundo, né? Então, olha só. Esse gráfico, pessoal, é o que nós chamamos de gráfico de linhas, né? Por que que chama gráfico de linhas, turma? Porque é feito com linhas, né? Olha aí, ó, um monte de linhas subindo, descendo. Aliás, parece um monte de montanhazinha aí, tá vendo, ó? Coisa linda esse gráfico, né? Mas aí, gente, olha só. Eu não vou nem rodar essa tela aqui, tá? A gente vai observar uma coisinha interessante, ó. Perceba que nós temos pontinhos aqui, ó. Esses pontinhos aqui, eles indicam pra gente a quantidade de gols em determinado ano. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um ano qualquer, eu vou pegar 1966. Eu não sou muito bom de memória não lembro onde que foi essa Copa, tá? Mas vamos procurar em 1966, quantos gols o Brasil fez em 1966. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, 1966 está aqui. Você pega a linha do 1966, ó. Vai dar aqui, ó. Ó a bolinha de 1966. Qual é o valor que está aqui, ó? Volta aqui, ó. Vem voltando, voltando, voltando. Aí, ó. O Brasil fez 4 gols nessa Copa. Só 4 gols nessa Copa, né? Então, mais uma vez falando para vocês, o gráfico, ele não serve somente para você ver valores, mas você pode fazer algumas análises também. Acompanha comigo aqui, ó. Rapidinho, ó. Responda para mim. Qual foi o ano em que o Brasil fez mais gols? Olha o gráfico aí, ó. Rapidão. Qual foi o ano? E aí eu vou contar uma curiosidade para vocês. O Vitor está dizendo que amou essa aula. Eu estou amando também, Vitor. Vamos lá, gente. Qual foi o ano em que o Brasil fez mais gols? O pessoal está respondendo aí, né? Ó. A maioria respondeu certo. 1950. Gente, você deve estar pensando assim, poxa, se o Brasil fez esse montão de gol aqui e foi o ano que ele fez mais gols, então o Brasil ganhou essa Copa, né? Ganhou não. O Brasil estava jogando em casa, por isso que ele fez bastante gol, estava tranquilão, estava sossegado, estava mais à vontade para fazer gol, né? Então fez mais gol. Mas quem ganhou essa Copa foi o Uruguai, né? O Brasil perdeu para o Uruguai nessa Copa aqui. Foi uma tristeza muito grande, né? Ainda bem que vocês não eram nascidos nessa época aí, porque muita gente chorou, né? Graças a Deus eu não era desse tempo também. Gente, ó, vamos continuar falando, ó. Depois de 1950, qual foi a Copa que o Brasil fez mais gols? O segundo. Qual foi? Dá uma olhadinha, rapidinho aí, ó, rapidão. Ó, o Davi falou que não sabia mexer com gráficos, né? Mas depois dessa aula, ele sabe mexer. Muito bem, Davi, estou muito feliz por você, viu? Muito bem, muito bem. Gente, ó, já respondendo a pergunta rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. Olha aqui, ó. 1970. Essa aqui o Brasil ganhou, né? Sabe quem foi que fez mais gol nessa Copa? Foi o Pelé. Pelé fez mais gol aí nessa Copa, né? Foi maravilhoso aqui, foi no México nessa Copa. Tem uma coisa que é interessante que eu quero falar com vocês nesse gráfico, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. 1934 o Brasil só fez um gol nessa Copa. Obviamente ele não ganhou, não é possível um time ganhar uma Copa fazendo um gol só, né? Gente, ó, o Brasil fez um gol só
porque ele foi eliminado logo no primeiro jogo aqui, né? Ele perdeu para a Espanha por 3-1, né? Então, olha só, quanta informação legal a gente consegue localizar quando a gente sabe mexer com gráfico. A gente olha o valor no gráfico, já desperta aquela curiosidade, já procura lá na internet o porquê, o que aconteceu naquela Copa. E não serve só para Copa. Eu usei Copa porque é um assunto, né, que brasileiro gosta, futebol, né? Eu acho que ajudou vocês a se aproximarem mais dessa ideia de gráficos. Gente, tem muitos outros gráficos para a gente mostrar para vocês, tá? Além do gráfico de barras e gráfico de linhas, nós também temos gráficos de setores, né? Mas a gente vai precisar aprender um pouquinho mais também sobre porcentagem, um pouquinho mais sobre ângulos, mas vocês vão gostar. Pessoal, adorei estar com vocês, um grande abraço e até a próxima. Beijão!